Olá, meu nome é Dail Cunha e gostaria de fazer uma comparação com galpões treliçados e galpões com perfis H. O programa de cálculo que eu utilizo é o Tricalc, é um programa espanhol pouco conhecido, mas muito potente, que dá para fazer vários tipos de estrutura, não só de concreto, como metálicas, alumínio, madeira, por aí afora. E eu estou vindo aqui pelo seguinte: aqui no Brasil é muito usual fazer galpões com treliças e pouco usual com perfis laminados ou soldados. Eu sou engenheiro já há 36 anos, morei por 20 anos na Europa e como a mão de obra na Europa é relativamente cara, então os galpões praticamente são todos com perfis laminados. E com isso, a construção, a fabricação fica muito mais fácil e mais rápido também. Uma obra fica mais rápida. E toda parafusada, que, a meu ver, é muito melhor do que soldado. O soldado, ele é bom pela falta de cuidado na fabricação. Com peças parafusadas, você tem que ter um cuidado para que não haja problemas. Então, nós fizemos uma nave pequena, tem 32 por 21, tá? Esse daqui é treliçado. Esses perfis é um perfil normal, um perfil quinado a frio, deformado, e as terças em perfis ômegas. O banzo superior é um perfil U, banzo inferior o perfil U, os montantes e as diagonais optamos aqui por um perfil tubular. Por quê? Porque é um perfil tubular é bem melhor do que um perfil C ou um perfil U. Por quê? Porque o módulo de resistência dele na direção X e Y são mais próximas. E o U ou C tem um módulo de resistência bem diferente nas duas direções. Os tirantes também em tubo retangular. Uma coisa que eu vejo, que eu noto aqui, que as pessoas colocam os tirantes de maneira aleatória. E não é bem assim. O que acontece é o seguinte: as colunas das empenas, elas são apoiadas na base e na cobertura. Quando venta, por exemplo, nessa direção, aqui saindo do galpão, esse tirante trabalha a tração e o outro a compressão, tá? Então, com isso, é muito interessante que a coluna fica na posição do contraventamento, tá? Então, aqui é uma posição e aqui é outra posição. E esse esforço, por exemplo, é mais com relação ao vento, como é óbvio. Se o vento bate aqui, então aqui nós temos 0,7 do esforço do vento, é só ver na norma, e aqui sai 0,4 no perímetro, próximo, no trecho próximo, é 0,9 e depois 0,4, e do outro lado também. Então, essa comparação que nós fizemos foi com as mesmas cargas de vento, para uma estrutura e outra. Cargas de vento, uma estrutura e outra. Sobrecarga nas terças de montagens e por aí afora. Tá?
Nessa estrutura, nós temos um peso de 12.170 quilos. Tá? 12.170 quilos. Então, são treliças apoiadas em pilhares metálicos, tá? E as terças em perfis ômega. Agora, a gente vai ver a mesma geometria com o perfil laminado. Tá? Dá para a gente ver aqui a seção do perfil. Com uma coisinha mais aí. Aqui nós temos o perfil, deixa eu tirar as cargas. Tá? Então a nave fica. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, deixa eu colocar o gráfico de momento. Deixa eu colocar o gráfico de momento. Então o esforço maior está nesse ponto. Então nesse ponto até aqui, até nesse ponto nós podemos fazer uma parte de seção variável. Isso aqui tem 310, por exemplo, com 600 ou com 550, chegando a 310. E aqui no centro a mesma coisa. Tá? Com isso, a gente pode diminuir o tamanho desse perfil. Tá? Então, a única diferença que tem para a construção com treliça na verdade, é só o pórtico. Essa viga inteira aqui, ela vem prontinha, ela vem com 12 metros. Esse galpão, por acaso, tem 21, é cortar 1 metro e pouquinho. Tá? E só colocar as conexões. Como poderia ser soldado também. Solda isso no chão, monta o pórtico no chão e levanta isso tudo. Também super simples. Tá? Então, essa é com esse tipo de estrutura, nós temos um peso de 1.300 quilos, que vai dar em torno de 8% mais leve do que a estrutura com perfil com treliça. E além do mais, é muito, muito mais simples. Tá? Então, o que eu queria comentar, frisar bem, é que num galpão, considerar, óbvio, o peso próprio, considerar os esforços dos ventos, as terças com as sobrecargas de montagem, né, que é 20 kg por metro linear, ou de carga concentrada no meio do vão, e os esforços dos ventos nos pórticos, tá? De acordo com a norma de vento também. E, lógico, com a pressão interior do vento, para isso não começar a lançar voo. Dá para notar aqui que essa terça que está na direção das colunas é uma terça dupla. Tá? É uma terça dupla. Essa terça são 2 Cs. Tá? E essa outra aqui é um perfil ômega. Né? E por que esse travamento? Esse travamento é para diminuir o comprimento de flambagem dessa peça, porque essa peça vai trabalhar tanto a tração como a compressão, mais a compressão na verdade, tá? Mais a compressão na verdade. Então, é só um contraventamento para diminuir o comprimento de flambagem dessas terças que estão trabalhando a flexão pelo peso próprio e vento, como é óbvio,
e dos esforços de vento lateral, vai trabalhar com pressão. Então, o que eu queria deixar bem claro é que é muito mais prático a fabricação, a montagem, e é mais leve, em torno de 8 a 10%, dependendo da geometria. Outra coisa, os espaçamentos entre os pórticos, antigamente era com 6 metros. Por quê? Porque as guilhotinas tinham 3 metros, no máximo colocava uma associada à outra, com uma operação só, e faziam perfis com 6 metros. Mas hoje, a maioria dos perfis são feitos em perfiladeiras, cujo comprimento independe, né? Então podemos fazer entre 8, 10 metros, 12 metros, o que quiser, certo? Aí é só dimensionar, né, as terças e os pórticos consoante essa geometria, porque fica muito, muito mais fácil. Por exemplo, isso daqui tem 32 metros, tem um pórtico, 2, 3, 4, 5, né? Se nós tivermos 4 pórticos, o que ia acontecer? Nós íamos deixar de fabricar um. Os outros seriam mais pesados? Com certeza. As matas seriam maiores? Com certeza. Mas dá menos trabalho. Tá? Nesse caso em questão, não é tão significativo porque é uma estrutura pequena. Mas se for um galpão grande, isso é muito, muito interessante. Tá? Porque os elementos de elevação de hoje, não interessa se vai pesar 1.000 quilos ou 5.000 quilos. É tudo igual. Né? É tudo igual. Então, muito interessante essa economia desse espaçamento. Tá? Então, o que eu queria comentar é só isso.